Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais uma reunião de estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita e de forma minuciosa, né? De forma detalhada. Nós estamos atualmente no segundo versículo do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Nós começamos na semana passada, né? E como a gente tem feito, sempre que a gente começa um capítulo novo, ou pelo menos uma passagem nova, a gente lê ela toda, para a gente poder ter uma visão mais ampla, né? Uma visão mais abrangente do que é que aquela passagem vai tratar. Esses dias aí para trás, eu gravei uma live com o pessoal lá de Ibiá, com o Daniel Nascimento, com o Vitor Hugo, o pessoal chama de menino e tal, e eles estavam me perguntando justamente isso, a característica de cada livro do Novo Testamento, de cada evangelho, né? E aí, quando eu fui falar de Mateus, eu mencionei que Mateus lembra muito uma apostila de cursinho. Então, é um material bem apostilar mesmo, sabe? É um material que tem essa característica de, vamos dizer assim, didática, bem pedagógica, né? Tanto é que, às vezes, Mateus sacrifica mesmo a parte biográfica, a parte narrativa, né? Fica à vontade, pode entrar. Tá em casa. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Qual é o nome da senhora? Maria Inês. E Daniel. Vocês são de Uberaba mesmo? De Brasília? Olha que beleza. Tá no caminho? Tá fazendo nada mesmo? Vamos lá, meu humildinho. Sejam bem-vindos, gente. Sentem onde vocês quiserem, hein? Tá bom? Olha aqui, gente, tem um pessoal chegando de Brasília agora, Marinês e o Daniel. É isso, né? Sejam bem-vindos. Bom, eu estava explicando para o pessoal, né, de casa e o pessoal daqui, que o Evangelho de Mateus tem essa característica de apostila. Às vezes ele vai sacrificar a narrativa, porque a intenção dele é trabalhar um tema específico, é trabalhar um tópico específico, não dentro da vida de Jesus, porque ele não é um biógrafo. Ele, os adensadores do livro, não são biógrafos, mas dentro da mensagem de Jesus. É como se Mateus e os adensadores, os mestres, né, que depois acrescentaram alguns pontinhos no texto, como Gamaliel, como Paulo, como se eles conseguissem ter uma visão do que Jesus queria transmitir de verdade. E eles conseguissem fragmentar isso em tópicos, em temas, em subtemas. Cada passagem está comprometida com um subtema desse. Essa passagem, por exemplo, que a gente começou a semana passada, ela trata dessa questão do sinal no céu, ou sinal do céu. Mas na melhor tradução que a gente mencionou, né, um sinal vindo do céu, né? E aí, na semana passada, a gente discutiu esse conceito, porque é um conceito, que basicamente trata da movimentação ou da mobilização da espiritualidade superior, ou seja, espíritos nobres, espíritos de alta estirpe, espíritos de famílias espirituais muito ascendentes, muito superiores, que arquitetam planos de intervenção na cultura humana. Vou repetir isso que me ocorreu agora. Planos de intervenção na cultura humana. Existe, lembra que a gente falou sobre os dois tempos, os paralelos que se movimentam? Existe uma história civilizatória que é meramente humana. Consequentemente, uma tradição cultural ou uma cultura humana. É a medicina do mundo, a literatura do mundo, a música do mundo, a pedagogia do mundo, a economia do mundo, humanas. Mas existe uma tradição cultural, uma cultura, que é de natureza ou de ordem puramente espiritual. É a medicina dos espíritos,
a literatura dos espíritos, a música dos espíritos, a pedagogia dos espíritos, é a fisioterapia dos espíritos, é a dietética dos espíritos. Entenderam? É uma cultura espiritual. E quando a gente fala de cultura, tudo aquilo que o homem produz no embate com as dificuldades humanas. Perdão, com as dificuldades mundanas. Algumas delas são excessivamente práticas e rasteiras, algumas dessas soluções são excessivamente práticas, rasteiras, horizontais, atende a objetivos transitórios, e outras soluções, elas são de ordem metafísica, existencial. Elas não são para o bem-estar do corpo, elas visam o bem-estar do espiritual, do espírito. Entendeu? Esses planos de intervenção, né, cíclicos, periódicos, ocorrem quando essa espiritualidade, sob a ordem de Jesus, sob a gestão de Jesus, entendem que a cultura humana está muito aquém, deu uma estacionada em termos de espiritualidade. Então, vamos pensar assim, lá no livro Renúncia, o Emmanuel relata que durante aquele período ali da encarnação da Alcione, muitos prepostos de Alcione, muitos aprendizes de Alcione, discípulos de Alcione no campo da música, haviam reencarnado em massa para promover um processo de espiritualização da música no mundo. Porque Alcione Villamil é um dos gênios celestes que governa esse departamento da cultura humana, a música. E aí o povo passava, via aquela menininha franzina cantando na porta de Notre Dame, né, ao lado do seu irmãozinho violinista, e não imaginava que ali estava uma das gestoras da musicalidade no orbe. Pensem uma coisa dessa. Mozart, Beethoven, né? Mozart e Beethoven mais tarde, já no período já do clássico do romantismo, antes um pouco, no barroco, né? O próprio Bach, né? Pachelbel, Vivaldi, Albinoni. Então, eles todos ali reencarnados com esse mandato espiritual de sublimar a musicalidade humana. Isso acontece em todos os setores, gente. São planos de intervenção. Quando essa massa de espíritos superiores vem até a Terra diretamente, como encarnados, ou agem do plano espiritual através do nosso principal mecanismo de intercâmbio, que é a faculdade mediúnica da inspiração, segundo Kardec, é o refinamento da mediunidade, é a mediunidade do futuro, é a inspiração. É quando é tão sutil, você não sabe se é seu, se é do outro, só sabe que é bom. Entendeu? Ó, presta atenção nisso. Você fala um negócio, você não tem como saber, porque é inspirado. É diferente da psicografia mecânica ou semimecânica, é inspirado. Você não sabe se é seu, se é dos espíritos, se é parceria, se é seu e dos espíritos, se é de um espírito, se é de um grupo de espíritos. Você não sabe. Você só sabe analisar o conteúdo e dizer, é bom, é saudável, é benéfico, é digno, é puro. Então merece ser divulgado. Entendeu? É o sinal do céu. São as mensagens, as notícias, as orientações de natureza espiritual que chegam no mundo por canais diversos, por meios, por mídias diversas, para enobrecer o gênero humano. Tá? Foi o que a gente viu a semana passada. A síntese disso tudo que eu falei está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, qual estrelas, não é assim? Cadentes. Está ali.
se movimentam como um exército para, né, fazer ver os cegos. Está ali no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos viajar na maionese. Hoje o negócio aqui, o bagulho aqui é um barato. Um barato total. Porque nós vamos fazer o seguinte, tem um nível de entendimento que ele é literal, um outro nível que é literário, e uma outra camada que ela é transcendental, ela transcende o texto. Ela não está na linha, ela está na entrelinha. Os mestres da tradição hebraica chamavam isso de nível sod de interpretação. É o nível mais profundo. Por quê? O versículo 2, aliás, aqui no PowerPoint está errado, viu, gente? Aí em casa, corrijam aí. O versículo 2 do capítulo 16 de Mateus, o versículo diz assim: em resposta, disse-lhes, né? Os fariseus e os saduceus pediram para Jesus um sinal do céu. Em resposta, disse-lhes: chegado o fim da tarde, dizeis, haverá tempo bom, pois o céu está avermelhado. Então Jesus começa a responder esses mestres do colégio farisaico, né, e da facção dos saduceus, ele começa a responder dizendo o seguinte: no final da tarde, finalzinho da tarde, o poente, o ocaso, né, ali, se você parar e olhar para o céu, e o céu tiver com aquela cor avermelhada para lilás, para rubro, alguma coisa assim, você vai falar assim, hoje à noite o tempo vai ser bom. Por quê? Quer dizer que os raios solares estão atravessando totalmente a atmosfera, chegando até nós, sem um bloqueio de nuvens densas. Quer dizer, se não tem nuvem no céu, a noite vai ser de céu claro. Hoje tem tempo bom. Esse é o nível literal do que ele está dizendo. Ele está falando alguma coisa que era demasiadamente óbvia para qualquer palestino ali. Que talvez não seja para um moleque de granja, que a gente fala, né? Que vive em apartamento hoje em dia, porque a nossa geração está desaprendendo a ver os sinais da natureza, né? A minha mãe era um negócio impressionante. Você ia para a escola, cara, e falava assim, pega o guarda-chuva, então põe o paletó que vai fazer frio. Não vai, mãe. Aí eu olhava para o céu, vai chover. Ou então você queria sair, não sabia se levava guarda-chuva ou não. Ô mãe, vai chover? Aí eu olhava assim, não, chuva de lá não vem. Parecia um índio, cara, era um negócio impressionante. Uma integração total com a natureza. E batata, danada. Ah, se você teimasse, tomava chuva mesmo, Tonzinho. Então minha mãe, o pessoal mais antigo, teve essa oportunidade de conviver mais com os elementos da natureza, com o vento, com o céu, com o sol, e entender o que eles estão dizendo, né? Tem uma categoria mas é sério isso, é quase que uma profissão. Lá no Ceará, na época eles chamam de inverno, lá no Ceará eles chamam de inverno, né? Mas na verdade esse período que a gente está, é o período chuvoso. É na verdade um verão-outono, mas eles chamam de inverno. E esse pessoal sabe direitinho dizer se vai chover ou não nessa época. Pelas formigas, é um negócio impressionante. Eles olham as formigas estão se comportando assim, assado, vai chover. O outro, não, porque é por causa pelo cheiro, o vento que vem de lá, quando ele vem com esse cheiro, vai chover. É uma coisa impressionante. Na época de Jesus, 2000 anos atrás, isso era muito comum, não tinha serviço de meteorologia, graças a Deus, porque aí então as pessoas acertavam sempre. Porque hoje, se no jornal falar que vai chover, não vai. Não, pessoal, que falta de caridade, gente, desculpa. Mas enfim, Anfã,
Naquela época o pessoal acertava sempre, né? Se olhar pro ocaso, né? Pôr do sol, tiver aquele clarão alaranjado, vermelho, cor de brasa, céu limpo à noite. Pode confiar, né? Nível literário agora. Jesus está dizendo para esses fariseus e saduceus assim, olha, do mesmo jeito, da mesma forma que numa perspectiva climatológica é possível, com o olhar ascendente, prever o que vai se passar, numa perspectiva espiritual, idem também. O movimento é o mesmo. Só que enquanto na perspectiva climatológica você precisa movimentar mecanicamente o pescoço e olhar para o céu, numa perspectiva espiritual você precisa movimentar psiquicamente a mente e olhar para o céu. Quem olha para o céu é o pensamento. Entendeu? Capta os sinais. O que vem por aí? Isso é o nível literário. A gente podia ficar por aqui, viu? Ia ser até mais fácil. Mas vocês estão muito folgados. Murilão aí, ó. Tá ali de boa na lagoa, né? César tá lá, seu Valdir de boa na lagoa. Não. Exatamente. Aí eu te pergunto, olhar o quê? O versículo está dizendo o quê? Eu estou mais curioso para saber o quê. Tá, olhar com os olhos do Espírito. E aí ele está dizendo que quando você olhar para os olhos do Espírito aqui, ó, nesse momento de transição, do dia para a noite, que é quando termina o dia hebraico, quando termina o ciclo, ele está dizendo assim, olha, tem alguma coisa que esse tempo bom vai estar te dizendo. Porque o dia hebraico, gente, diferente do nosso, que é regulado pelo relógio mecânico, né, pelo tempo cronológico, era um tempo também regido pelos sinais do céu, porque o dia começava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. A noite não era dia. Entenderam? Não era contado como um dia. 6 horas da tarde, 5:30 da tarde, que a gente consegue quantificar, para eles ali estava encerrando o dia. Entendeu? Ali, a partir dali, começava uma outra contagem para o dia seguinte já. E as atividades começavam com o pôr do sol. Então, alguma coisa está sendo dita aqui por Jesus que não era para ser entendida nem pelos discípulos na época. Era alguma coisa que tinha que aflorar hoje. E nós vamos desembrulhar esse presente e ver o que tem nessa caixinha surpresa aí, né? Esse aqui é o estudo Kinder Ovo. Hã? Nossa, que eu tô gastando com isso, meu Deus do céu. A gente mostra aqueles ovos mais bonitinhos, Chico. É que é esse? Não, pai, eu quero aquele que vem com presentinho. Fala, Tonzinho. Pode prosseguir? Bom, então, o que nós vamos destacar aqui, ó, em resposta disse-lhes, chegado o fim da tarde, dizeis, haverá tempo bom, pois o céu está avermelhado. O que nós vamos destacar? O avermelhado. O que ele quer dizer com esse avermelhado? Tá? Quem pegou aí, ó, eu mandei no WhatsApp de vocês. O pessoal de casa vai estar acompanhando a tela bonitinha. Vocês podem acompanhar pelo WhatsApp. Não estava esperando a Inês e o Daniel. Vocês podem acompanhar com os meninos aí, eles mostram para vocês. Porque esse slidezinho próximo, aí seria interessante vocês acompanharem comigo. É o seguinte, quando a gente pega o texto, né, a gente pega o códex original, que o Haroldo usou para tradução, a palavra em grego é pirrazo. Pirrazo. Que quer dizer avermelhado.
Mas traduzindo menos literariamente, mais literalmente, né? Alguém abriu, assistindo o miudinho durante o miudinho? Tonzinho assistindo o miudinho durante o miudinho, Tonzinho? Gente, ajuda o Tonzinho aí. Tonzinho, não clique em nada. Vamos lá então, olha. A palavra é pirazzo, que quer dizer ficar incandescente, tornar-se vermelho ou estar vermelho. É o avermelhar, é o pirazzo. Essa palavra, ela é uma declinação do pirros, que quer dizer ter cor de fogo ou um tom vermelho. Então, na verdade, quando a gente está falando dessas duas palavras, a gente não está falando muito da cor em si, mas da tonalidade. Existe um degradê, né? Existe ali uma série de gradações de um mesmo tom. Alguma coisa que começa, a gente fala nos estudos cromáticos, né? De cromoterapia, o pessoal que entende mais disso, vai ficando do mais quente para o mais frio. Já ouviram falar isso? Do mais quente, do vermelho mais rubi, mais rubro, até um avermelhado que passa pelo rosa e vai chegando perto do azul, que é o que a gente chama de lilás. É o lilás, né? Ali é o mais frio. Porque isso é espectro, gente. Isso é emanação de fótons, né? Ondulações diferentes de partículas subatômicas ali, de fótons. Entendeu? Então vai mudando a vibração, vai mudando a ondulação e vai mudando o espectro da cor. Mas estão dentro ali disso que a gente está chamando aqui de pirazzo, que vem de pirros, tá? Que por sua vez vem de fogo, tá? Para quem não está lembrando, piromaníaco, lembra disso? Show pirotécnico, essa tonalidade da chama, da brasa, do fogo. Jesus está falando disso. Agora nós vamos nadar de braçada em cima disso. Vamos lá? É o seguinte, ó. Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. Então, o capítulo 1 dessa parte do Livro dos Espíritos, a parte 2ª, trata basicamente de alguma coisa que aparentemente é só mera curiosidade de Kardec, mas não. Tem implicações morais também. A gente vai ver isso hoje. Que é a aparência do espírito. Qual que é a forma? Cor. Como é que é? Espírito tem cor, tem forma? Então, na questão 88 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Ó, eu acho que quando eu começo com essas viagens, o povo em casa assim, tá se afastando da pureza doutrinária. Eu vou buscar esses negócios e vou dizer, epa, Kardec também falou esse trem. Ó, resposta dos espíritos para Kardec. Para vós, não. Para vocês, encarnados, não. Vocês olham e não vê espírito. Eu não vejo. Se alguém vê, não me conta. Por favor. Para nós, sim. Está dizendo. O espírito, ele está falando do espírito, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. O espírito, se você conseguir ver um espírito, que você vai visualizar, nós não estamos falando do perispírito, nós estamos falando do espírito. Viu? Ah, mas eu vi um homem parado ali, eu vi um homem parado ali na janela, né? Na hora que a Inês foi chegando, eu não reconheci, eu falei assim, será que é encarnado? Eita! Ali o que você está vendo é o perispírito, a forma humana. Mas e o espírito? O espírito em si mesmo.
Aí os espíritos superiores estão dizendo para Kardec que é como se ele fosse uma chama, uma labareda, uma flama, ou uma centelha luminosa. Tem algo a ver com o versículo de hoje? Ó o Piros. Ó. Aí o Kardec fica curioso e faz a pergunta por nós. Essa chama ou centelha tem cor? É curioso, hein? E essa chama, ela tem cor? Kardec estudava isso, né? Lá em casa, minha mãe, de novo, a maga patológica, né? A feiticeira, ela falou assim, o gás está acabando. Mas como é que você sabe, mãe? A chama, ela não está azul, ela está vermelha. Que é isso, hein? Quem sabe, sabe. E o fogo não tem uma única cor. Porque o fogo, ele é uma emanação, né, calorífica e também luminosa, então ele também varia, tem gradações. Tem um fogo azulado, tem um fogo avermelhado, ele vai do quente para o frio. Não é assim? E aí, Kardec pergunta justamente isso. E a cor dessa chama, qual que é? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor mais brilhante, igual ao rubi. Quem já viu um rubi? Para quem não viu, eu separei uma imagem que a gente vai mostrar já. Conforme o espírito seja mais ou menos puro. É um rubi mais forte e brilhante, ou um rubi mais fraco, mais opaco, conforme a evolução. Olha, nós já estamos começando a perceber que esses detalhes sobre a aparência do espírito têm a ver com a sua posição na hierarquia moral. A distinção moral, ela se expressa, ela se manifesta. Forma de espectro, forma de luz, de chama, de cor. E aí eles complementam. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. Não é assim? O sujeito tem uma estrela na testa, se diz assim, né? O sujeito tem uma estrela na testa. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Os espíritos, em essência, são, de fato, essa chama luminosa. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. É puramente simbólico. Por que essa chama, quando se expressa, a inteligência, o ser inteligente se expressa, ele se posiciona dentro da estrutura perispiritual justamente aqui? Porque corresponde com a localidade no corpo orgânico onde se encontra o órgão representado pela nossa atividade inteligente, o cérebro. Por isso que está aqui. Entendeu? Ó. Então, coloquei aí, o pessoal que está aí acompanhando pelo WhatsApp, uma pedra de rubi. Né? Um rubi rústico mesmo, tirado do solo. Depois você olha em casa. Então, não olha agora não, senão você vai ligar uns trem aí. Então tem uma pedra aí, ó. Essa é a coloração, a tal coloração do espírito. O espírito sem o perispírito, viu, gente? Então, se você estiver andando à noite, dirigindo de madrugada, de carro, e de repente um negócio dessa cor luminoso, brilhar na sua frente, freia porque é o semáforo. Que piada horrível! Pode ser um espírito se manifestando para além da sua estrutura perispiritual. Tá bom? Continuando. Aí você pega essa questão 88 de O Livro dos Espíritos e a coisa mais bonita vai acontecer. Você vai encontrar ecos dessa questão, dessa resposta dos espíritos, na obra de André Luiz. Eurídice, que é a nossa
assessora para assuntos André Luizanos. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, Companheiro Libertado, que trata, esse é o capítulo anterior, né? Trata da desencarnação, do processo lento, cuidadoso, zeloso demais, né? Do Jerônimo, aquela turma toda que estava ali com o André Luiz, para desenlaçar o Dimas. Tarefeiro de ponta, assim, sabe? Sujeito padrão, tarefeiro padrão ouro. Dimas era um sujeito especial, muito especial mesmo. Eu comparo os dois lados da moeda, assim, os dois capítulos reversos, porém que tem o mesmo peso de importância, é o Reencarnação do Missionários da Luz, que é a reencarnação do Segismundo, aí ao contrário, é um nascimento, um detalhe de como o espírito reencarna, e aí veio o capítulo 13 do Obreiros de Vida Eterna, que é o contrário. É um detalhamento minucioso de como é que ocorre um desenlace. Quem quer saber como é que é esse negócio de morrer? Morrer, vou usar essa expressão, de deixar o corpo. Lê esse capítulo. E aí, acontece que no momento, né, tal, já não vai lá dar um tranco, né? O André Luiz usa a expressão, assim, parece que alguma coisa se quebrou ali. Parece que alguma coisa foi, rompida. Naquele momento, ele percebe o descolamento de uma chama saindo do corpo físico do Dimas. Mas ele consegue vislumbrar isso por muito pouco tempo, que logo toma a forma perispiritual de novo. Enfim, o trechinho eu separei aqui, porque aqui tem coisa muito preciosa. Olha, brilhante chama violeta dourada, desligou-se da região craniana. Olha, questão 88, Livro dos Espíritos. Desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, quando a gente fala assim, os espíritos estão promovendo o desenlace. Então, tem um familiar meu, né, hoje está fazendo um ano com a minha tia, o Bebem, que eu carinhosamente chamo de Bebem, desde a infância, desencarnou. Né, e o Bebem teve um desenlace bem lento. Assim, ela ficou muito tempo sendo desenlaçada. Como é que funciona isso? Então, os espíritos técnicos nessa operação, eles vão dando passes dispersivos que vão descolando da estrutura física aquilo que a gente chama de fluido fluido vital, ou fluido animal, de ânima, ou fluido do encarnado, ou ectoplasma, essa substância leitosa. E ela vai ficando ali no entorno. Oi? Célula por célula, porque na estrutura perispiritual, ela tem célula também. Então, cada célula da estrutura perispiritual está conectada a cada célula da estrutura física. Só que no momento da dispersão, Adriana, do desenlace, o que a gente chama de desenlace, essa matéria do fluido cósmico, do fluido animal, que é uma expressão do fluido cósmico universal, né? Ela vai ficando dispersa no ambiente. Só quem tem poder de agregá-la novamente? O próprio espírito. Entenderam? Então, quando ele fala assim, o laço final é esse. É o da centelha. É quando o centro de força coronário, ele deixa de manter esse vínculo de conexão com o ser em si. Assim que ele se emancipa do corpo, a atividade inteligente dele absorve novamente toda essa estrutura fluídica, moldando o quê? O perispírito. De novo. Tanto é que quando o André Luiz, lá no Libertação, por exemplo, ele menciona os espíritos ovoides, lembra disso? Os espíritos ovoides são espíritos que perderam justamente essa capacidade.
como eles estão muito conectados a uma ideia fixa de ódio, eles não conseguem sequer manter agregadas as estruturas do perispírito. Então, eles têm gravitando em torno da centelha individual esse patrimônio fluídico, mas ele é disforme, ele é sem forma. Ele não consegue dar essa forma. Agora, o que acontece com Dimas? Quis ver a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, então isso tudo foi muito rápido, viu, gente? Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. Quem que é o artista plástico? Por exemplo, né, um ceramista. Ele pega aquela forma, aquela massa de argila, e o que ele vai dando para ela? Forma. Pega uma rocha, uma pedra sabão, e vai dando para ela forma. Então a inteligência pega aquela matéria fluídica dispersa e difusa e vai de novo dando para ela forma. Ele mesmo. Aloysio, e quando não é um espírito do naipe, vamos dizer assim, de um Dimas, aí sim os projetistas espirituais fazem isso por ele. Ajudam ele nisso. Ele tem dificuldade de fazer isso. São os que dormem, né? Aquele que desencarnou e permanece. O Dimas está em outro nível, né? Reza a lenda, estou dizendo reza a lenda porque a gente nunca sabe de onde veio isso, mas que doutrinariamente é possível, Reza a lenda que quando a irmã Sheila desencarnou, se não me falha a memória, na guerra... posso estar falando uma grande besteira aqui, me corrijam, mas durante a Guerra Franco-Prussiana, se não me falha a memória, né? Ela era enfermeira de campanha. E ela lá fazendo curativos, né? E dando pressão de socorro a corpos no campo de batalha, né? As guerras de baioneta, então eram bem sangrentas, né? De repente ela começou a prestar socorro a um corpo de uma moça, quando ela viu, era o corpo dela. Ela já tinha desencarnado e continuou. Ela não percebeu. Foi tão sutil que ela não percebeu que tinha desencarnado e continuou fazendo o que ela já fazia. Prestando socorro, enfermagem. Ela estava socorrendo. Era meu corpo. Desencarnei. Desencarnei. Já eu ia aprontar um escândalo. Eu não quero. A Juju vai vender meus livros, eu não quero, eu sou apegada a eles. Continuando, mesmo texto, em capítulo 13. À medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada é a expressão cromática da inteligência do Dimas, né? Fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente. Ela vai se anulando para que apareça o quê? O perispírito. Até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispiritual. Pronto, aí se constituiu novamente o perispírito de Dimas. Isso é desencarnar. Fala, Flavinha. Não. Porque mesmo depois que faz esse processo, ele permanece em latência, né? Letárgico, né? Durante um bom tempo. É justamente para... É como se fosse um sedativo. Entendeu? A espiritualidade dá passes de prostração justamente porque, gente, desencarnar não é fácil. Né? Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Você fica, atordoado de tudo. O irmão Jacó. O irmão Jacó, gente, é Frederico Figner. Ele foi um dos grandes dirigentes do movimento espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele ficou atordoadinho de tudo. No próprio velório, ele... Eita!
Não é fácil. O que a gente tem que fazer? Se preparar. Tem uma mensagem linda. Quem se lembra dessa mensagem? Treino para a morte. Treino para a morte. Procurem essa mensagem depois. Bom, aí eu coloquei aí para vocês, como eu sei que vocês devem estar se imaginando, o pessoal em casa está visualizando agora, Tonzinho, não clique em nada, que é a tal chama violeta dourada. A tal chama violeta, depois eu vou olhar isso junto. A tal chama violeta dourada. Né? Eu não sei se é isso não, viu, gente? Não sei se é isso não. Eu saí procurando na internet, eu falei assim, acho que é esse negócio aí. Eu acho que é isso aí, né? Olha lá, Tonzinho, olha para trás aí, rapaz. Aí, ó. Aí, é isso aí. Bom, nós temos aqui, então, um 3x4 do Dimas, logo que desencarnou, né? Bonitão. Logo depois, perispírito. Avançando, então. Ó. Então, agora nós já sabemos uma coisa. Essa noção da expressão do espírito, ou seja, o espírito se manifestando tal qual é, como algo que se associa à tonalidade da chama, da brasa, tendo na sua manifestação mais pura a coloração do rubi, né? Não era o caso do Dimas, mas de espíritos superiores sim, a coloração do rubi, a gente passa a entender porque no início do livro dos Espíritos tem uma coisa chamada prolegômenos, que é uma seção literária, né? Prolegômenos é uma seção literária, como se fosse um tipo de prefácio. Só que esse não é um prefácio comum. Ele é um prefácio que traz consigo uma orientação pictórica ou pictográfica dos bons espíritos. Então, eles começam dizendo assim, nesse texto. Os espíritos anunciam, ó, o sinal do céu. Ou o sinal vindo do céu. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. O que eu estou lendo para vocês aqui, que está lá em Prolegômenos, é o comentário do versículo que nós estamos estudando hoje. O que é que Jesus estava falando para os fariseus e saduceus, quando ele disse que olhando para o céu no final da tarde e vendo o vermelhão no céu, você pode só esperar bom tempo? Isso aqui. Eu sublinhei, uma manifestação universal de espiritualidade. Uma manifestação de espiritualidade. Universal, em todos os lugares e ao mesmo tempo. Oi? Tonzinho, o tempo todo. O tempo todo. Os espíritos do Senhor não descansam. A gente é que tem horário para as coisas, Tonzinho. 8 horas de trabalho profissional, 1 hora de reunião de... Os espíritos não. Os espíritos superiores não param. Aí o pessoal assusta com a veneranda no nosso lar, que não parava, né? Achando que ela é a exceção. Ela é a exceção no nosso lar, mas dali para cima é regra. É porque ela não quis ir mais para riba, ou mais para fora, se a gente entender a esfera, né? Ou mais afastada do plano físico. Mas a veneranda nas esferas superiores, aquilo é regra, eles não descansam. Porque tem gente que não entendeu ainda a categórica frase do nosso lar, quando André Luiz define, junto com Lísias, né, o nosso lar como uma colônia de trabalho. A gente acha que é um baita de um resort. Não é assim? Bosque das Águas. Se você quiser dizer, você senta numa espreguiçadeira ali, ó, o Bosque das Águas e o barulhinho da cachoeira, né? Maldita novela Viagem, todo mundo fazia nada, bando de gente à toa lá, usando branco, né? Aí vai no campo da música, ali você vai, vou escutar um chorinho hoje, o Xinguinho vai tocar um chorinho ali, ó. Eu sento aqui com suco de abacaxi, um caldinho reconfortante. Isso não é o nosso lar.
Nosso lar, gente, é André Luiz limpando vomitado preto com pano de chão. Entendeu? Isso é nosso lar. Oi, Bernadette. Não parava, não. E o André Luiz, que até boa parte do livro estava em stand-by, aflito para fazer o quê? Trabalhar. Então, isso nós estamos falando para explicar o que está dizendo o Prolegômenos. E que sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pronto. Jesus virou para os fariseus, para os saduceus, e falou assim: olha para o céu agora. Está entardecendo, olha para o céu. Estão fechando um ciclo, não é? O entardecer, o alvorecer, né, que o Tonzinho mencionou, é ciclo. Começa uma coisa, inicia outra. Toda virada de ciclo, há uma manifestação em profusão de espiritualidade. E a cor que representa essa manifestação espiritual é o vermelho, é o rubi. Pronto, agora eu tô lascado. Agora vamos mandar para Cuba, vamos... Oh, meu Deus do céu, tempos difíceis. Deixar de lado essas bobeiras, essas baboseiras que o povo aí, né, fica brigando de cor. O Espírito, ele tem essa expressão, gente. É só uma expressão, é só um símbolo. É só um símbolo. Até porque espíritos superiores, a gente acabou de ver, nem olho não tem. Quando Jesus vai para o Monte Tabor e assusta Pedro e os companheiros, porque ele transfigurou, o que aconteceu ali? Ele desagregou a forma perispiritual dele, e o que eles viram? O Cristo transfigurado. Eles viram a essência espiritual. Possivelmente um clarão avermelhado. Possivelmente, eu não estava lá. Mas possivelmente, pelo que está dizendo, um clarão avermelhado. Então, esse é um período maravilhoso. Vocês devem estar pensando assim: nossa, o Aloysio está dizendo que essa época de guerra na Ucrânia, briga por causa de política no Brasil, briga nos Estados Unidos, terremoto, isso é uma época maravilhosa? Sim. Vivemos um momento maravilhoso. É só olhar para o céu e ver o clarão vermelho. E ver a espiritualidade se manifestando, se expressando em toda parte. Através de velhos e crianças. Vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens profetizarão. Entendendo? Essa é a hora. Aí, os espíritos, para frisar essa questão do vermelho, eles pegam e dão uma ordem para Kardec. Eles dizem assim, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Eita, a tal cepa foi psicopictografada. O médium entrou em transe, um médium desenhista, e os espíritos desenharam a tal cepa. Falou, guarda aí. Aí eles, lembra aquela, vocês sabem o que é uma cepa, né, gente? É o galinho da uva, com folha e cacho. Lembra aquela cepa que a gente desenhou para você? Pega ela e põe ela no livro. Porque ela é o emblema, é um símbolo só, do trabalho do Criador. Qual que é o trabalho do Criador? Criar o quê? Espíritos. Mas e a matéria? É secundária. Ele cria a matéria para que a matéria atenda às necessidades evolutivas do espírito.
Mas se vocês me perguntar qual que é o ofício de Deus? Criar espíritos. Soltar o universo. Vai, meu filho. Vai ser feliz. A cepa é o símbolo, o emblema do trabalho do Criador. Qual que é a cor da uva? Rubi. Avermelhado. Vocês vão ver onde nós vamos chegar. Aí eles continuam explicando. Eles falam assim, ó, o corpo é a cepa, é o galho. O espírito é o licor, é o suco. O suco. E a alma, lá no livro dos espíritos, lembram? O espírito encarnado, né, a alma? E a alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago, é a uvinha. Que é o licor concentrado numa estrutura mais sólida, mais rígida. É o espírito encarnado, né? Nós somos uvinhas, né? Uma família é um cacho. Um país é um cacho maior. Nutridos pela seiva, pelo amor de Deus. Né? Aí, prosseguindo. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Aí ele explica. E você está cansado de saber? Agora nós já estamos na questão, né? O livro do Espírito está composto, nós estamos no Prolegômenos. Você sabe que o corpo existe para o espírito e não o espírito para o corpo. É isso que acontece no nosso tempo. Então, vivemos uma época em que as manifestações de cultura humana estão recebendo influxos de espiritualidade. A medicina está começando a entender que a grande maioria das causas das enfermidades nascem onde? No espírito. Não é assim? A psicologia, a pedagogia está começando a entender que tem aspectos do temperamento de uma criança que não se explica com 1, 2, 3 anos de vida. Que existe alguma coisa além. Começando a perceber, despertando para as coisas do espírito, para o clarão avermelhado no céu. Ó. Olha, dona Cíntia, eu ainda não vi um menininho de 2 anos e pouquinho que toca violão. Mas ontem um menininho de 4 anos e pouquinho, depois do almoço, eu falei, mãe, eu vou dar uma deitadinha ali antes de voltar para o serviço. Aí ele rumou também, minha mãe falou assim, onde você vai, meu filho? Eu vou deitar com meu velho pai. Meu velho pai. Quer dizer, só explico a figura dessa, né? Um mini adulto, né? Ó. Aí eu coloquei, mas eu acho que eu esqueci de mandar no celular para vocês, desculpem, mas vocês vão lá no YouTube depois que dá para ver. A tal cepa, né? Que foi desenhada. O problema é que a minha é diferente, mãe, porque ela é colorida. Aquela outra lá, ela é preto e branco, né? A minha é coloridinha, tá? Só pra gente entender. Agora vem as referências cruzadas. Normalmente eu venho com as referências cruzadas no início, hoje eu deixei para o final. Que são trechos do Novo Testamento e do Velho Testamento que se conectam intimamente com o versículo que a gente está estudando na noite. Então, por exemplo, quem se lembra qual foi a primeira grande manifestação mediúnica de Moisés para pressionar? O Moisés, gente, ele era meio terrorista. Só que ele trabalhava com arma biológica, né? Atentados terroristas biológicos. Né? Então ele fez pressão para o faraó libertar ele e a família judaica do Egito. Vocês se lembram? Quem se lembra qual que foi? Aí teve a praga, né? As pragas do Egito, né?
os gafanhotos, os mosquitinhos, que é dengue, vocês sabiam, né? Qual é o nome do mosquito? Aedes aegypti, Egito. Era dengue, era danadinho, veio da África para o Brasil. Nós, toda vez que a gente pegar dengue e sofrer com a dengue, vocês podem estar sabendo que nós estamos pagando pela escravidão, porque esses mosquitinhos vieram nos navios negreiros. Junto com a escravidão, junto com o escravizado, vinha também o mosquitinho que hoje, tira nosso sossego. Era uma das pragas do Egito. Mas qual foi a primeira? Não, o mar é depois. Aí, como o faraó meio que não atendia, então vão vazar daqui, né? A primeira praga é a primeira manifestação. Não, mas aí não é... Vocês estão complicando, fica quieto, vocês. Vocês estão complicando. Vocês entenderam, então. Isso é depois. Gente, 11 anos de miudinho, das duas, ou vocês estão precisando ler Bíblia ou assistir as novelas da Record. Vocês decidem. Mas vamos melhorar essa cultura bíblica, gente. Olha lá, Êxodo capítulo 7, versículo 19. Ordem de Deus para Moisés. Toma a tua vara, o tal cajado de pastor, símbolo do pastor, de quem guia, de quem lidera, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, o Nilo, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito. Qual que é a cor do sangue? Vamos substituir sangue, então, por espiritualidade? E haja espiritualidade em toda a terra do Egito. Que no original aqui no Egito é uma palavra hebraica que agora me fugiu da mente, que significa estreito. Porque o Egito tinha o rio e a área da vazante, né? A área de cheia e vazante, que é a área fértil. Aquilo é o Egito, fora disso é deserto. Estreitinho. E apegado ao quê? A subsistência, ao Nilo. Pegado ao Nilo. O Nilo é o símbolo do materialismo egípcio. Assim, nos vasos de madeira, como nos de pedra. Vaso, coração. Nos vasos de madeira, mais fáceis de serem trabalhados, quanto nos vasos de pedra, os mais endurecidos. Quem foi Moisés para o povo judeu? O libertador. Libertar do quê? Do Egito, do materialismo, da estreiteza de visão. E aí, para simbolizar isso, a água do Nilo, que simbolizava materialidade, plantar, colher, pescar, comer, construir, converte em sangue, que representa ao vermelho, espiritualidade. Vocês pensam que parou por aí, né? O primeiro milagre para a libertação do povo judeu do materialismo egípcio foi transformar água, que representa a vida material, tanto que João Batista batizava em água, ele mergulhava na água, a gente quando reencarna vai para o líquido amniótico, quem fala isso é o Honório explicava João Batista assim. O mergulho, você se arrepende? Arrependo, toma um caldo. Né? É a gente, você se arrepende? Arrependo, reencarna. Vai viver 9 meses no útero, no meio da água. Depois usar um corpo, que é 70% dele,
Água. Num planeta onde 70% da superfície é água. Água é mundo, matéria, é corpo. Sangue, vinho, é espiritualidade. Nós estamos falando de símbolos, códigos interpretativos, ferramentas de entendimento da mensagem de Jesus. É isso que nós estamos falando. Não estou mandando ninguém aqui, ir lá no Hemocentro, né? Eu vou estudar o livro dos Espíritos lá no Hemocentro, porque sangue é espiritualidade. E nem, pelo amor de Deus, ler o livro dos Espíritos com uma garrafa de vinho do lado. Não é isso. É um símbolo. É o que aquela cor representa. E aí, nós vamos para a segunda referência cruzada. Porque Jesus, ele tem uma presença na cultura e na tradição judaica. Olha, notem bem. Nós estamos falando do judaísmo messiânico. Porque tem um nicho da família judaica que considera Jesus o Messias. Eles são chamados de judeus messiânicos. Quando eu estudei hebraico, eu estudei na escola deles, judeus messiânicos. E em Belo Horizonte tem um templo do judaísmo messiânico. São judeus, mas que acreditam em Jesus como Messias. Então, eu estou mencionando isso para vocês entenderem que eles, por exemplo, fazem uma conexão entre a figura de Moisés e a figura de Jesus. Enquanto Moisés liberta o povo de um cativeiro real, físico, que era o Egito, Jesus vem na posição de libertador também, até porque Yeshua quer dizer salvador, mas é a mesma palavra para libertador. Isso eu já expliquei várias vezes aqui no Miudinho, né? Que para eles, a pior coisa que pode acontecer não é você morrer, é você ser cativo, ser escravo. Então, um salvador não é alguém que te livra da morte. É alguém que te livra da escravidão. Então, Jesus é o libertador, é o salvador. Aí ele faz o primeiro ato miraculoso de libertação. Qual que é? João, capítulo 2, versículo 6 até o 9. Separei só um trechinho. Havia ali 6 talhas de pedra, é onde ficava a água para ablução, para lavar a mão, ritualístico, né? Postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. É uma unidade medida. Jesus lhes diz, enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz, agora tirai o líquido. Já não chama de água. Tirai o líquido, ele não fala mais, agora tira a água. O líquido. E levai ao mestre de cerimônias, o especialista, o enólogo da festa. E eles levaram, quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, o Nilo transformado em sangue, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam de onde veio. O mesmo milagre. Só muda a substância, mas a cor é a mesma. O primeiro de Moisés e o primeiro de Jesus. As bodas de Caná é o primeiro. Mesma coisa. De jeito nenhum. Quem é Moisés? Né? Moisés é o recruta zero, perto de Jesus. Só que ele era recruta, o resto nem tinha sido recrutado. Entendeu? A diferença básica é essa, né? Mas, assim, são posições análogas. Moisés, vamos dizer assim, ele é a maquete. Jesus é a construção portentosa. Ele é o palácio, né? Moisés é a maquete feita com palito de dente, sabe? Jesus, palito de picolé. Jesus é a obra pronta. Vamos se contar. Vocês entenderam, então? Nós fizemos todo um estudo hoje, finalizando, todo um estudo hoje, em cima dessa questão da coloração avermelhada.
Jesus está dizendo, olha, quando chegarem os tempos em que vocês perceberem a espiritualidade se manifestando em todos os setores da vida humana, em outras palavras, figurativamente, quando olharem para o céu e ver o céu avermelhado, podem ter certeza que chegou a era do Espírito. Chegou a era do Espírito. O terceiro milênio, o século 21 em diante, é o império do Espírito. Encerramos aqui. Já que a semana passada eu encerrei com uma música do Gilberto Gil, hoje eu encerro com uma imagem linda, que vocês não vão ver, bem feito, quem mandou ver antes, né? Uma imagem linda e um trecho de uma música do Milton Nascimento com Ronaldo Bastos, Fé Cega, Faca Molada, em que ele diz, beber o vinho e renascer na luz de todo dia. Beber o vinho, né, e renascer na luz de todo dia. Aí acho que fica claro o que Jesus quis dizer com o tomai e bebei. Embriagados de espiritualidade. Nutridos, dessedentados com os valores e as virtudes do Espírito imortal. É isso. Bom, encerramos.